aí, meu povo, então, esse caso de hoje foi um caso que uma seguidora lá no Instagram me pediu, e assim, gente, que caso doido, sério. Pra quem se interessou bastante em relação às teorias no outro caso que eu trouxe aqui pra vocês, esse é o caso ideal pra quem gosta de discutir teorias, porque o que mais tem sobre esse caso é teoria, gente. Ninguém de fato sabe o que aconteceu nesse caso, e assim, basicamente todas as teorias têm um ponto que se encaixa no que poderia ter acontecido. Esse caso é o caso da família Jameson, gente. Era uma família composta por 3 pessoas, um casal e uma filhinha de 6 anos. Aí na foto vocês podem ver o Bob, de 44 anos, a Sherilyn, de 40 e a Madison, de 6. Eles viviam em Oklahoma e no dia 8 de outubro de 2009, eles decidiram fazer uma viagem para ver um terreno, comprar esse terreno para poder morar lá, porém depois desse dia eles nunca mais foram vistos. Os 3 não pretendiam ficar muito tempo longe de casa e até chegaram a avisar a família que eles iriam fazer essa vistoria, né, para ver se eles iriam comprar o terreno. Então, assim, a família começou a sentir falta e logo chamou a polícia para investigar o que tinha acontecido com eles. Então, após a polícia começar a investigar, né, eles ficaram uns dias aí sem sucesso nenhum, sem informação nenhuma de onde a família poderia estar. E assim, gente, logo depois disso eles foram fazer a procura em um certo terreno, em um certo local, e encontraram a caminhonete da família. E assim, gente, a caminhonete aparentava estar num estado ótimo, porque não aparentava ter sido arrombado ou algo do tipo. Tipo, ela estava trancada. E dentro do carro tinha um cachorro que era da família. Então, assim, o que levaria eles a trancarem o cachorro lá dentro e saírem sem o cachorro? Eles encontraram a caminhonete no condado de Latimer e assim, gente, ficava a 55 quilômetros da casa deles, mais ou menos 1 hora de carro. E aí, como eu disse anteriormente, o carro aparentava estar num estado ótimo. Então, além do cachorro que eles encontraram lá, né, no carro, eles encontraram GPS, encontraram mapas, encontraram bolsas, celulares e até 32 mil dólares em dinheiro. E esse fato do dinheiro foi mais uma coisa que deixou a polícia meio confusa, porque o que teria levado alguém a fazer alguma coisa com eles ia ter deixado 32 mil dólares em dinheiro vivo assim para trás. Então a polícia teve acesso, né, aos celulares deles e no celular do Bob eles encontraram uma foto da Madison com uma linguagem corporal meio estranha. Então, olhando a foto, vocês podem reparar que a Madison parece tanto quanto incomodada com a situação. Então a avó dela, a mãe da Sherilyn, viu a foto e disse que Madison parecia estar incomodada com algo. Então ela até sugeriu que alguém poderia estar obrigando ela a fazer essa pose. Porém, hoje em dia, ninguém sabe se foram eles que tiraram ou se foi alguma outra pessoa. Mesmo com essas coisas que eles recolheram, né, durante as investigações, eles não conseguiram avançar com o caso, então eles deixaram de lado e não fizeram mais nada. Foi então que, no dia 15 de novembro de 2013, 4 anos após essa situação, alguns caçadores estavam andando ali pela área onde a caminhonete foi encontrada e encontraram alguns ossos, então eles imediatamente ligaram para a polícia. Foram encontrados 3 ossos, eram 2 de adultos e 1 de criança, eles estavam todos com a cabeça enterrada, tipo, virada para baixo, e assim, já estavam em estado de decomposição, então isso dificultou muito para que eles afirmassem que era da família. Então, somente 1 ano depois eles conseguiram afirmar que de fato era da família. O doutor não conseguiu identificar a causa das mortes, porém, nos ossos do Bob, né, eles encontraram na cabeça um buraco como se fosse uma marca de bala, porém eles não podiam afirmar isso, porque pelo estado que os ossos estavam, né, em algumas outras partes tinham buracos, então assim, poderiam não ser de tiro. Bom, gente, só existem essas coisas oficiais sobre o caso, tipo assim, são as únicas coisas que a gente tem certeza que aconteceram. Então as coisas que eu vou contar a partir de agora pra vocês são sobre as teorias. Se eu não me engano, são umas 6 teorias e eu vou contar todas elas pra vocês. A primeira teoria, né, se deu por conta que, na época do crime, tanto a Sherilyn quanto o Bob, eles estavam desempregados. Tempos antes, o Bob tinha sofrido um acidente e ele sofria muito com dores crônicas, então o governo dava um certo apoio pra ele, né? E a Sherilyn, ela tinha depressão por conta de que 2 anos antes do desaparecimento deles, ela tinha perdido a irmã dela. Então assim, eu falei pra vocês, né, dos 32 mil dólares em dinheiro encontrado no carro. Então, eles pensaram que poderia ser de um acordo duvidoso que eles poderiam ter feito com alguém
e acabou dando errado. A segunda teoria é de que eles poderiam ter sido mortos por algum tipo de espírito, porque o Bob ele acreditava que de fato tinha espíritos na casa deles, né? E que ele já tinha até visto a Madison, que era a filha deles, conversando com algum desses espíritos. Então ele chegou até a conversar com o padre para perguntar se existia alguma bala especial que matava espíritos. Inclusive a mãe da Sherilyn, né, sogra do Bob, acredita que eles poderiam ter sido mortos por um culto, né, satânico. Porém, esse culto já não existia mais na época que eles desapareceram. A terceira teoria, né, foi criada e citada por conta de que a Nick, que era uma amiga próxima da Sherilyn, dizia sempre que elas eram bruxas. Então eles foram investigar, né, a casa da família, obviamente, e encontraram um livro de bruxaria. Inclusive, o Bob até comentou com o padre, né, o mesmo padre que eu falei ainda agora, que ele estava lendo uma bíblia de bruxas. Então, ninguém sabe de fato se isso é verdade, porém tem certas coisas que insinuam que poderia até ter sido isso. Como o fato de que, assim, gente, a família tinha um container e eles iam levar esse container lá para aquele terreno, né? E assim, nesse container tinha uma pichação. A amiga, né, próxima da Sherilyn, a Nick, ela era conhecida por fazer pichações. E aí nessa pichação estava escrito, né, lá no container: 3 gatos foram mortos nessa área. Bruxas não gostam que matem seus gatos. A quarta teoria é de que o pai do Bob poderia ter matado os 3. Tudo isso se deu porque na época o Bob estava com um pedido de lei de proteção contra o próprio pai, para que o pai não chegasse perto da família dele. Ele chegou até a dizer que o pai dele ameaçou ele umas 2 vezes, dizendo que iria matar a família dele, e disse que o pai dele chegou a atropelar ele uma vez, e fez diversas outras acusações, incluindo o uso de drogas. Porém, eles realmente só tinham isso, né, as acusações que o Bob havia feito, eles não tinham prova nenhuma que pudesse fazer com que o pai do Bob virasse suspeito de ter matado ele e a família dele. A quinta teoria é o possível envolvimento com drogas, porque, segundo a mãe da Sherilyn, ela disse que a filha andava meio surtada nessa época, tipo assim, tendo uns comportamentos meio radicais. Inclusive, ela até relatou um episódio em que elas estavam andando de carro e a Sherilyn simplesmente expulsou ela do carro. Sem contar que na época também algumas pessoas relataram que eles estavam bem magrinhos, tipo, com uma aparência de gente que estava se envolvendo com essas coisas mesmo. Tem um vídeo que é o último vídeo deles, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E assim, gente, eles estão com um comportamento bem estranho, porque eles ficam fazendo o que eles estão fazendo sem trocar nenhum tipo de palavra. Assim, eles estão descarregando algumas coisas do container pro carro, e aí tem horas que eles param, se olham, e aí não falam nada, e aí vão lá e pegam nada e levam até o carro. Tipo assim, eles estão agindo muito estranho nesse vídeo. A sexta teoria é de que a Sherilyn poderia ter surtado e matado tanto Bob quanto a Madison, ou que teria sido o contrário, que o Bob deveria ter surtado e matado a Sherilyn ou a Madison. E aí eles citaram que eles encontraram uma arma registrada no nome da Sherilyn, e essa arma não foi encontrada até hoje. Mas ainda assim isso não explicaria o fato de alguns ossos desaparecidos, porque eles não encontraram todos os ossos, né? Só algumas partes. Então, galera, agora eu quero saber de vocês, qual dessas teorias vocês acreditam, ou se vocês criaram alguma teoria aí na cabecinha de vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar tanto teorias quanto assuntos ou casos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, eu vou pedir para que vocês me sigam lá no Instagram, que é a rede social que eu mais estou interagindo com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e logo mais eu tô aqui pra trazer casos estranhos e misteriosos. É isso, beijo!